Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Rosário do Sul. Lei orgânica é a principal lei do município, é a lei que organiza o funcionamento dos dois poderes do município que nós vamos conhecer hoje. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Vamos analisar então os principais pontos desta lei aqui nesta aula e no final teremos um simulado. Eu elaborei muitas questões no estilo da banca para que vocês possam treinar no fim da aula. E assim nós vamos fazer no estudo de toda a legislação municipal. Eu vou apresentar a norma aqui, vocês terão essa apostila esquematizada para ler após a aula como revisão e terão as questões para praticar. Essas questões que vocês terão para praticar também terá correção em vídeo delas, para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter após realizarem as questões. Assistindo às aulas, fazendo leituras de revisão e treinando com as questões, eu tenho certeza que vocês vão estar preparados para acertar as questões da prova. Então, chega de conversa, vamos ao que interessa. Vamos começar a conhecer a lei orgânica aqui do município de Rosário do Sul. Começa apresentando o município de Rosário do Sul, que, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. E o município de Rosário, no pleno uso da sua autonomia política, administrativa e financeira, é regido por esta lei orgânica e demais leis que adotar, respeitando os princípios das constituições federal e estadual. O artigo 2º apresenta os poderes do município e isso já foi cobrado em provas de concurso. Tem que saber que o município de Rosário do Sul, assim como qualquer município, tem dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, um poder não depende do outro e eles vão atuar de uma forma harmônica, como a gente vai ver ao longo desta aula. Quando a gente conhecer ali as atribuições dos poderes, a gente vai ver que muitas coisas eles fazem em conjunto. Por exemplo, a Câmara vai aprovar as leis e o prefeito vai sancioná-las, e a gente vai ver como isso funciona. Bom, e como que isso já foi perguntado em provas de concurso? Uma vez a banca fez uma pegadinha para tentar confundir os candidatos e afirmou numa questão: são poderes do município legislativo, executivo e judiciário. Certo ou errado, pessoal? Errado, porque judiciário não é um poder do município. Os municípios não possuem poder judiciário. Quem tem poder judiciário é o Estado ou a União. Então, quando tu estuda a Constituição Federal, lá tu vai encontrar esses três poderes. Se tu estudar a Constituição Estadual, tu vai encontrar esses três poderes, porque o Estado e a União possuem os três poderes. Agora, quando tu pega a lei orgânica do município, tu não vai encontrar o poder judiciário, porque não existe poder judiciário municipal. Os poderes do município são somente esses dois, o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. E é vedada a delegação de atribuições entre esses poderes. Um poder não pode delegar as suas atribuições para o outro. Da mesma forma, o cidadão investido na função de um deles não pode exercer a do outro. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o então atual território do município e a alteração dos limites do território do município só pode se dar na forma prevista na Constituição Federal e Estadual. Símbolos do município são estabelecidos em lei e o artigo 5º nos traz a autonomia do município. Este artigo é muito importante também para a nossa prova. A autonomia do município significa que o município de Rosário do Sul, assim como todos os municípios, não é subordinado nem ao governo do estado, nem ao governo federal. O município tem a sua autonomia. E como que se expressa, como que se mostra, como que eu posso perceber que o município tem autonomia? Porque o povo vai às urnas e elege diretamente os seus vereadores. De 4 em 4 anos, então, o povo elege os vereadores que compõem o poder legislativo. Nessa mesma eleição, o povo também elege diretamente prefeito e vice-prefeito, que vão integrar o poder executivo, que é a prefeitura. E, por fim, existe uma administração própria,
que cuida dos interesses locais do município. E essa administração própria é justamente a prefeitura, que faz a administração das necessidades e dos serviços para a população. E na hora da prova, a banca pode também fazer uma questão te perguntando como que se mostra, como que se expressa a autonomia do município. Por isso é importante saber que por esses 3 motivos eu posso afirmar que o município tem autonomia. O artigo 6º traz uma lista de competências do município e a banca pode perguntar em prova o que cabe ao município. E aí é importante a gente saber que o município é quem mais tem atribuições em questão de esferas, né, a gente vai ver no município muito mais atribuições do que para o governo estadual e governo federal. Por que isso? Porque o município está mais próximo das pessoas, né? Então o município vai cuidar dessas necessidades da população diretamente. Na nossa prova, a banca pode fazer uma questão com itens, a banca gosta de fazer questões assim, ela coloca 3 itens e pergunta quais estão corretos. E nesse tipo de questão, a banca vai copiar alguns desses itens, às vezes mudando um detalhezinho para tentar te enganar, e vai perguntar qual ou quais estão corretos no final. Por isso é importante a gente conhecer essas competências aqui do município. O município vai se organizar administrativamente seguindo a legislação, vai decretar as suas próprias normas e atos, vai administrar os seus bens, podendo adquirir e alienar é se desfazer de um bem por meio de doação, venda. O município tem competência para desapropriar, retirar a propriedade de alguém por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Nesses casos, respeitando as regras da Constituição e pagando uma indenização. Também cabe ao município conceder e permitir os serviços públicos locais, ele vai cuidar dos serviços públicos locais, prestando alguns e passando outros para que empresas prestem. O município vai organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos seus servidores, que é o Estatuto dos Servidores, aquela lei onde estão os direitos que vocês que vão passar neste concurso terão como servidores do município. O município também vai estabelecer normas de prevenção e controle de ruídos, poluição do meio ambiente, espaço aéreo e águas, né? Normas para prevenir, então, essa poluição, tanto sonora quanto ambiental. Também regulamentar a utilização, o uso dos espaços públicos, sinalizando as faixas de rolamento e zonas de silêncio. Exercer ou conceder e permitir os serviços de transporte coletivo, táxi e outros, fixando tarifas, itinerários, ponto de estabelecimento e paradas. O município define, então, né, o funcionamento do transporte coletivo, definindo por onde passam as linhas do transporte, onde são as paradas e tudo mais. Também o município vai disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida, o peso máximo que pode ingressar num veículo dentro da área urbana do município. Estabelecer servidões administrativas necessárias para realizar os seus serviços. Regulamentar e fiscalizar o funcionamento de elevadores. Todo prédio que tenha elevador está sujeito à fiscalização pelo município. Também disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a coleta do lixo domiciliar e a prevenção de incêndio. Também cabe ao município licenciar estabelecimentos industriais. Isso aqui é o famoso alvará, né? Quando eu quero exercer alguma atividade no município, eu preciso de um alvará para funcionamento. Por exemplo, eu quero abrir um restaurante. Para o meu restaurante funcionar, eu vou pedir uma licença, um alvará para a prefeitura, e nesse requerimento eu vou demonstrar que o meu estabelecimento preenche os requisitos para não colocar em risco a saúde e segurança da população. E aí os fiscais da prefeitura vão lá ver se o meu estabelecimento atende os requisitos. Se eu atender aos requisitos, eu vou obter esse alvará. Ao longo do tempo, a prefeitura fiscaliza os estabelecimentos para ver se eles continuam cumprindo essas regras. E se em algum momento a prefeitura percebe que o estabelecimento deixou de atender aquelas normas, ela pode cassar esses alvarás de licença. Também cabe ao município fixar os feriados municipais. Isso que é importante, pessoal. A gente tem feriados nacionais, que são aplicados em todo o Brasil.
Temos feriados estaduais, que são aplicados em todo o estado do Rio Grande do Sul, e cada município tem os seus feriados municipais. E cabe a cada município decidir os seus feriados. Por isso que às vezes é feriado em um município e não é em outro, porque cada município tem os seus feriados municipais. Também cabe ao município fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Também legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, e interditar edificações que estejam em ruínas ou em condição de insalubridade e demolir todas as construções que estejam ameaçando a segurança da população. Regulamentar a publicidade. É a publicidade no município, colocação de cartazes, anúncios, emblemas. Também regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. Legislar, fazer as normas sobre apreensão e depósito de semoventes, mercadorias e imóveis em geral, no caso de transgressão de leis, e principalmente no Código de Posturas do município, nós teremos essa regra, que quando alguma atividade está sendo executada de forma irregular, a prefeitura vai apreender os bens, e se não forem buscados os bens em algum tempo e pagas as multas devidas, a prefeitura vai vender esses bens. Essas regras todas vão estar lá no Código de Posturas. Também cabe ao município zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública, promover o ensino, a educação e a cultura, estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como defesas contra formas de exaustão do solo, abrir e conservar ruas, estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos, promover a defesa sanitária, vegetal e animal, extinção de insetos e animais daninhos, proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais e sítios arqueológicos, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens que tenham valor histórico, artístico e cultural, amparar a maternidade, a infância e os desvalidos, coordenando e orientando os serviços no âmbito do município, estimular a educação e a prática desportiva, proteger a juventude contra toda forma de exploração, bem como fatores que possam conduzi-la a um abandono físico, moral e intelectual. Incentivar o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo e outras atividades que visam o desenvolvimento econômico do município. Tomar medidas necessárias para restringir a mortalidade e morbidez infantil, bem como medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis. Fiscalizar a produção, conservação, o comércio, transporte de alimentos destinados ao abastecimento público, isso principalmente para proteger a saúde da população. Então é isso, essas são as 33 competências listadas aqui nesse artigo 6º, que podem aí ser objeto de alguma das questões da prova. Bom, o município pode também celebrar convênios. O que é um convênio, pessoal? Um convênio é uma união de esforços. É que a gente tem uma série de serviços que cabem ao município e também ao governo estadual e federal. E eles podem se unir para juntos fazer de uma forma melhor a prestação do serviço. E isso é feito por meio de parcerias, união de esforços, convênios. E o município pode ter convênio com o governo federal, com o governo estadual ou até com prefeituras de municípios vizinhos para conjuntamente, então, atenderem melhor a população. A gente tem aqui, então, essa regra que os convênios podem ser para obras ou exploração de serviços de interesse comum e é dispensada a autorização legislativa quando a participação do município se limita a receber verbas e não é exigida outra providência pela parte conveniada. Então, convênios que o município apenas recebe recursos não precisam de autorização dos vereadores. Agora, outros convênios que criam obrigações para o município devem ser autorizados também pela Câmara de Vereadores. Muito bem, essa é a primeira parte, então, o primeiro capítulo aqui da Lei Orgânica. Já vimos, então, uma série de coisas que podem ser perguntadas. Vamos avançar agora para começar o estudo do Poder Legislativo. Aqui no Poder Legislativo, a gente vai conhecer as competências da Câmara Municipal. O que cabe à Câmara Municipal, à Câmara de Vereadores? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é a composição da Câmara, porque isso muda de um município para o outro. Aqui em Rosário do Sul são
13 vereadores. E essa pode ser uma questão da nossa prova. Uma questão fácil que vocês não podem errar, né? São 13 vereadores aqui no município. Essa primeira informação importante sobre o poder legislativo. A posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, bem como a eleição da mesa, realiza-se no último dia da legislatura finda, com vigência a partir de 1º de janeiro. Então, lá no último dia do ano, eles fazem, né, esse evento, essa organização, para que todos tomem posse. E a partir do dia 1º de janeiro, então, o prefeito e os vereadores já vão começar os seus mandatos. Durante o período de recesso, não haverá sessão ordinária. Como assim recesso? O regimento interno da Câmara vai estabelecer qual é o período de funcionamento e os períodos de recesso. Quando a Câmara está de recesso, não tem reuniões. Por um tempo não tem reuniões. Todo ano vai ter um período de recesso, esse período que está decidido lá no regimento interno. Também o regimento interno que vai fixar a quantidade de reuniões que são realizadas por semana. E no término de cada ano, que é cada sessão legislativa, exceto a última, é eleita a mesa para a sessão subsequente. A mesa são os vereadores que vão comandar a casa, né? A gente vai ter o presidente da Câmara, o vice-presidente, secretário, e o regimento interno vai explicar melhor como funciona a mesa. E todo ano eles mudam então a mesa, todo ano tem eleição para a mesa. O artigo 9º trata da convocação extraordinária. O que é isso? Convocação extraordinária é convocar a Câmara para uma sessão extra, além daquelas normalmente realizadas. E a convocação extraordinária pode ser feita pelo prefeito, ou por 1/3 dos vereadores, ou pelo presidente da Câmara. Esses são os que podem convocar a Câmara para essa reunião extra. E a banca pode perguntar na nossa prova quem é que pode convocar a extraordinária. Por isso é importante vocês já memorizarem. A convocação extraordinária pode ser feita pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara ou por 1/3 dos vereadores. E nessa sessão extraordinária, quando convocada, vai ter uma pauta dizendo o que vai ser tratado. E a Câmara só pode decidir, deliberar lá nessa reunião sobre aquilo que foi convocado. A Câmara não pode aproveitar a reunião para deliberar outros assuntos que não estavam na convocação. Além disso, os vereadores não recebem nem 1 centavo por essa convocação, porque é estabelecido aqui que é vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal que os vereadores já recebem. Então, os vereadores não recebem adicional ou indenização por estarem nessa convocação. Para essas reuniões extraordinárias, a convocação de cada um dos vereadores será feita pessoalmente. O artigo 10 trata do funcionamento da Câmara de Vereadores e como são as votações, e sobre esse assunto a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.